E hoje eu tô aqui para falar do meu clube de coração, o maior time da terra, o Santos Futebol Clube. Vamos juntos explorar um capítulo muito importante da história do clube, que aconteceu aqui em Lisboa, aqui em Portugal, e que completa em 2022 60 anos. Vamos reviver a história do título de campeão mundial. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de minhas lágrimas e emoção. Naquela época, a final era disputada em duas partidas, uma em cada país, e em caso de empate, um terceiro jogo seria disputado na cidade de Paris. De um lado, o Santos de Pelé, Coutinho, Pepe e companhia, que era o atual campeão da Libertadores, em cima do temido Boca Juniors, em plena La Bombonera. E do outro lado, o Benfica de Eusébio, que era o atual bicampeão europeu, com uma goleada de 5-3 em cima do Real Madrid. Sabíamos que o Benfica tinha uma grande equipe, né? Sabíamos que tinha um ataque quase todo da seleção portuguesa. O Santos, logicamente, se preparou bem, o Santos também tinha um grande time. Eu, pelo menos, não tinha jogado contra o Benfica ainda. Já tinha visto jogar, a gente já sabia uma característica, né, dos jogadores e tal, mas não tinha jogado contra eles. Era um tradicional adversário do Santos. A gente sabia que iam ser grandes jogos, com gols, sempre 3-2, 5-3, não tinha nada de 0-0. O Benfica era a mesma coisa que o Santos, pois ele era a base da seleção portuguesa e o Santos era a base da seleção brasileira. E o primeiro capítulo desta história aconteceu aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, numa quarta-feira, dia 19 de setembro de 1962. Mais de 90 mil pessoas acompanharam a partida, o recorde de público em estádios brasileiros até então. Torcedores de todo o Brasil se juntaram na torcida pelo Santos. Nós preferimos jogar no Maracanã. Aí o pessoal diz assim, mas é porque a Vila Belmiro, o público ia ser reduzido, não cabia muita gente. Então nós preferimos jogar no Maracanã. E aí os torcedores perguntam, mas por que não no Pacaembu, por exemplo? É porque os diretores do Santos e nós, jogadores também, sabíamos que no Pacaembu, São Paulino, corintiano, palmeirense não ia torcer para o Santos, ia torcer contra. Então nós não íamos ter torcida. Já no Rio de Janeiro, onde nós escolhemos, todo mundo foi Santos, Flamengo, Fluminense, todo mundo torceu para o Santos ganhar. A própria torcida carioca daquela época foi fantástica com o Santos. Quem não conhecia pensava que o Santos era do Rio de Janeiro. Em campo, a equipe alvinegra venceu a partida por 3-2, com 2 gols de Pelé e 1 de Coutinho. Santana descontou 2 vezes para a equipe portuguesa, que saiu de campo satisfeita com o desempenho e o resultado obtido no Rio de Janeiro. Foi muito difícil, primeiro porque o Santos, claro, estava defendendo o futebol brasileiro, mas estava jogando no Rio contra o Benfica, onde tem muito português. E a torcida do Benfica também estava lá. Então equilibrou, foi um jogo bonito, sem pancada. Santos e Benfica sempre fizeram jogos assim, sem violência, né? Mas ganhamos de 3-2. E de volta a Portugal, a segunda partida foi disputada no antigo Estádio da Luz para um público de 75 mil pessoas no dia 11 de outubro de 1962. A torcida do Benfica tinha certeza da vitória devido ao grande jogo que o Benfica houvera feito no estádio do Maracanã. A certeza da vitória era tão grande, mas tão grande, o povo estava tão confiante que o Benfica já estava vendendo ingressos para o jogo de desempate em Paris. Não é certo, né? Não é certo. Por mais que você queira, por exemplo, provocar o adversário, não ia conseguir porque o time do Santos era muito calejado. Calejado, que nós falamos em português, era um time muito acostumado a esse tipo de coisa. E é uma coisa que é um direito deles, né? Tentar tirar a gente do foco, né? do jogo. Mas em momento algum isso prejudicou a gente, muito pelo contrário. Só que em campo essa superioridade benfiquista não se fez presente em nenhum momento da partida. E o Santos atropelou o rival. Sem dar a menor chance, o Santos jogou muito, mas muito mesmo. Pelé fez 2,
logo de cara. O primeiro foi aos 15, depois de um chute cruzado de Pepe. Pelé entrou de carrinho para desviar e abrir o placar. Vai chegando o Pepe, já driblou o jogador que era Raul, fechou, cruzou o gol do Santos, cruzou o terceiro jogador Pepe, entrando pelo comando do ataque, Pelé, sua majestade Pelé, quase de carrinho sobre a bola, Pelé, o rei do futebol inaugura o marcador. E o segundo foi aos 27, em uma jogada magistral. Pelé driblou toda a defesa do Benfica e chutou forte, sem chances nenhuma para o goleiro adversário. Soltou Pepe, cruzado para Zito, deixou para Pelé, invade pelo comando, atenção, gol! Sensacional o gol de Pelé, uma joia, um primeiro gol de Pelé, pela sua decisão, pelo seu senso de oportunismo, pela sua penetração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira. Pelé, a pérola negra. E no segundo tempo, logo aos 3 minutos, Pelé infernizou de novo a defesa benfiquista, driblou todo mundo e cruzou para Coutinho desviar para o gol e fazer o terceiro gol do Peixe. Passou por Raul, vai a linha de fundo, entrou o Rancero, gol! Coutinho completando o lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou 99,5% do gol Pelé nos pés de Coutinho, livre na pequena área. Coutinho apenas escolheu o canto, ligeiramente pela direita do jogador. Costa Pereira com leve toque de ponta de chuteira, Coutinho. E aos 19 minutos ele de novo, Pelé, marcou mais um. O quarto gol foi tão espetacular, tão sensacional, que o jogador santista foi ovacionado por toda a torcida adversária presente no Estádio da Luz. Invade Pelé, ganha a área, apontou, tirou, defendeu Costa Pereira, largou, entrou Pelé, gol! Pelé! Ele é o mesmo jogador fenomenal e por isso mesmo, veja Teixeira, quase todo o estádio do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra. E aos 22 minutos, Pepe ainda fez o quinto. O Benfica descontou 2 vezes no finalzinho do jogo, mas não foi o suficiente. E o Santos conquistava assim o seu primeiro título mundial. O mundo via pela primeira vez aquele esquadrão de branco e preto que marcaria para sempre a história do futebol. O Santos de Pelé, Pepe, Coutinho, Zito e tantos outros, o Santos Futebol Clube. Algum diretor tinha levado lá o hino do Santos, e tocou o hino no Santos, nós cantamos, foi festa muito bonita. Nós descemos no aeroporto de Congonhas, de São Paulo, muita gente foi no aeroporto e nós depois descemos a serra e fomos para o centro da cidade, fomos homenageados na prefeitura. Estávamos cansados de tudo, mas muito felizes, né? Então foi um dia de festa. O Santos se sagrar campeão mundial, puxa vida, todo mundo estava muito contente. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor, com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Anos depois eu vim trabalhar em Portugal e eu encontrei o Torres. O Torres já na ocasião era treinador também. Foi ele que me falou uma frase realmente sensacional. Ele disse, senhor Pepe, ele me chamava senhor Pepe, vou dizer uma coisa, vocês tinham um grande time. E nós também, o Benfica também tinha um grande time, principalmente ataque, né? Agora, quando nós entramos em campo, vimos aquele negro com a camisa número 10, já entramos super preocupados.